Olá, alunos, tudo bem? Vamos estudar matemática agora. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre e nós iremos tratar de um conteúdo muito tranquilo hoje, que é a adição e subtração de números naturais. Dá uma olhadinha no conteúdo. Adição e subtração de números naturais, tá? Professor, tá difícil essa aula, professor? Não, tá muito tranquila, muito fácil. Você que já está há algum tempo sem estudar matemática, está há algum tempo fora da sala de aula, te garanto que você vai entender o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Tá muito simples a aula e a intenção é essa mesmo, que você entenda o conteúdo, tá? Para que você consiga continuar os teus estudos, tá? Principalmente para você que já está há algum tempo fora da sala de aula. Nós estamos aqui no EJA, quinta fase, né? Então o conteúdo que para alguns é simples, para outros pode ter algum grau de dificuldade. Por isso que a gente vai trabalhar passo a passo, que é para que você entenda o assunto da nossa aula de hoje. Tudo bem? Vamos ver então um videozinho, em seguida a gente volta com o conteúdo. Vamos lá. Viram só como é tranquilo, como é simples? Professor, o que significa aquele U, o D, o C? O U é a unidade, tá? Depois vem a dezena, depois vem a centena, tá? Então é assim que a gente vai classificar cada númerozinho que nós temos no algarismo ali, tá? Então, nós temos também as parcelas, tá? Parcela, parcela, e no final nós temos a soma ou o total. O algoritmo da adição é muito simples, é esse aí que a gente viu. Então, qualquer número que a gente for, qualquer número natural, tá? A gente está trabalhando somente com os números naturais, tá? Qualquer número natural que a gente for fazer o somatório, a gente vai usar aquela estrutura ali, tá? Professor, o que é o número natural, professor? O número natural é aquele que não tem vírgula, é aquele que não tem raiz quadrada, é aquele que não tem fração, tá? São os números que a gente consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5, vai embora, tá? Esses são os números naturais, tá? Ao longo da nossa aula eu vou colocar alguns exemplos ali no nosso quadro, para que você relembre aí como se faz essa adição, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima cartelinha, onde nós temos uma pequena definição, que são algoritmos. Os algoritmos são ferramentas que podemos utilizar para facilitar a resolução de cálculos, tá? Então isso é algoritmo, é quando a gente tem uma estrutura, tá? Onde a gente vai usar essa estrutura para chegar no resultado ali, o resultado final do cálculo, tá? Bom, qual é o que vem ser a adição? A adição é a mais básica das operações matemáticas, tá? Então a adição, pessoal, é a forma mais básica que nós temos em se tratando de operações matemáticas. Então, olha só, a forma mais básica. Ela está ligada à ideia de juntar, acrescentar, ok? Tudo isso são operações de adição, tá certo? Vamos ver um exemplo rapidamente? Olha esse exemplo. Pedrinho tinha R$5 e ganhou mais R$2 da sua mãe. Logicamente, Pedrinho ficou com R$7, né? Então vejam, às vezes a gente pode até não saber como que a gente vai montar, como é que a gente vai armar essa conta, né, para poder chegar no resultado. Mas intuitivamente você já sabe qual é o resultado desse probleminha aqui. Pedrinho tinha R$5. Ganhou mais 2, com quanto ele ficou? Ora, professor, com 7, exatamente, tá? Então, intuitivamente, nós já temos essa noção, essa ideia de adição. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde o tempo todo a gente está fazendo matemática, né? Você vai no comércio, você precisa comprar alguma coisa, você tem que receber o troco de volta, né? Então, essas operações a gente já faz, vamos dizer assim, do nosso jeito, né? Cada um se vira na hora de fazer essas operações, tá? Na matemática, nós temos algumas ferramentas que facilitam ainda mais
essas operações, porque a gente está trabalhando aqui com números simples, 5 e 2. Mas se a gente tiver um número um pouco maior, a gente já precisa, né, estruturar, organizar esses números para a gente poder fazer esse somatório. Tá? Na próxima cartela nós temos aí essa solução. Então veja, o símbolo utilizado para representar a adição é o positivo, né, ou o mais. Tá? Então no caso aí do nosso exemplo, o Pedrinho tinha 5, ganhou mais 2. Com quanto ele ficou? 7. Tranquilo demais, né, pessoal? Então, neste exemplo, dizemos que 5 e 2 são parcelas. Vejam, parcela, né, que vai ser o 5, mais a outra parcelinha, que vai ser o 2. Então, parcela, parcela, e o resultado aqui é o resultado da minha soma. Tá? É importante a gente saber esses nomes, tá? Porque quando a gente for fazer os exercícios, às vezes aparece, né, essas nomenclaturas, essas palavras, a gente precisa saber o que significa cada uma delas. Né? Então, a gente já viu que parcela é um dos números, somado com uma outra parcela, eu vou ter ali um total. Tá? E assim por diante. Vamos ver um próximo vídeo com essa estrutura, né, de como a gente faz a adição. Dá uma olhadinha. Uma escola tem 752 alunos e 53 professores. Quantas pessoas tem ao todo nesta escola? Viram só? 752 e 53. Então, essas são as parcelas. Vamos fazer aqui no quadro rapidamente? Olha só. Vamos exercitar um pouquinho aqui. 752, ó, 752, né? E o outro número era o 53, se eu não estou enganado, né? Então vejam que eu tenho dois números e eu preciso juntar esses dois números. Então essa aqui vai ser a minha primeira parcela. O outro também vai ser parcela. Não tem problema ser igual, tá? É a parcela. Professor, se eu tivesse aqui 3 números, tudo seria parcela? Sim, todo mundo seria parcela. Sobre, ou melhor, sobre não, né? Vamos agora fazer a adição aí. Passei o traçozinho da fração, já achei que era fração. Muito bem, então agora eu preciso encontrar o total. Como é que eu vou encontrar esse total? Tá? Pessoal, observa o seguinte. Perceberam que eu deixei um espaço aqui, ó, embaixo do 7, tá? Na adição, quando sobra esse espaço, a gente completa com um 0, tudo bem? Então, toda vez que sobrar um espaçozinho ali, nós vamos completar com o 0, tá? Percebam, eu tinha 752, né? Que é um número que ele tem aqui 3 algarismos, tá? E tenho o 53, que é um número que só tem 2 algarismos, tudo bem? Olha só, esse aqui de cima, ele tem a unidade, a dezena e a centena. Unidade, dezena, centena, tá? Sempre da direita para a esquerda. O outro númerozinho de baixo, ele só tem unidade e dezena. Então percebam que o 53, ele nada mais é do que 5 dezenas com mais 3 unidades. Quando você junta essas 5 dezenas com 3 unidades, nós formamos o número 53. Perceberam? 5 dezenas quanto é? Uma dezena é 10, 2 dezenas 20, 5 dezenas são 50. Somando aqui com o 3, que é a unidade, você tem 53. Né? A mesma coisa aqui em cima, só que aqui eu já tenho unidade, dezena e centena. Então, o centena aqui, representado pelo 7, ele está representando o grupo aí dos 700. São 752 unidades. Tá? Então, eu falava para vocês que quando eu tenho números, né, que são menores, né, eu tenho 752 mais 53. Então, está faltando quem aqui? Está faltando, né, a centena. Como eu não tenho essa centena do 53, né, o que eu vou fazer? Vou colocar o zerinho aqui embaixo, tá? E aí eu faço a adição normalmente como a gente já conhece. Vamos lá então? Fechar aqui para a gente seguir? Então, aqui vai dar 2 mais 3 é igual a 5.
5 mais 5 é igual a 10, só que eu não vou colocar o 10 aqui direto, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar o 0 e o 1 que sobrou do 10 eu vou levar aqui para cima do 7, tá? E aí eu somo 7 mais 1, 8, mais 0, 8, ok? Então, resultado 805, tudo bem? Esse é o resultado da nossa adição, ok? Vamos seguindo então para a gente ver o próximo vídeo agora, o algoritmo da subtração. Como é que a gente faz a subtração? Vamos dar uma olhada. Muito bem, viram aí como é simples também? Ao invés de nós fazermos a adição, juntarmos os números, o que a gente tem que fazer? Nós temos que tirar uma parte de um todo. Então, eu já vou retirar de um número, né, essa determinada parte. É assim que nós fazemos a subtração. Eu estou subtraindo, eu estou retirando. Como é que a gente faz isso, professor? Vejam, aqui nós teremos não mais a parcela, tá? Aqui será o minuendo. Aqui o subtraindo. É esse nome estranho mesmo, tá, pessoal? Então, eu preciso fazer a subtração desses dois números, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 6 unidades e eu vou tirar dessas 6 unidades 2 unidades. Quanto vai sobrar? 4, né? Então, 6 menos 2, 4. Aqui eu tenho 3 unidades, preciso tirar uma unidade desse total de 3. Então, vão sobrar aqui 2, tá? Então, aí está o resultado da nossa subtração, tá? É assim que a gente vai resolver os probleminhas envolvendo a subtração. Então, vejam que os problemas envolvendo os números naturais, tanto a adição quanto a subtração, é muito simples, tá, pessoal? A gente só precisa conhecer o nomezinho de cada um. Em determinadas situações você nem precisa saber o nome, tá? Mas você precisa estruturar, você precisa colocar nessa ordem aqui, tá? Para você poder fazer a subtração, ok? Olha esse outro exemplo aí do Joãozinho. Então o Joãozinho, ele tinha 4 carrinhos. Antes de dar um para o seu primo, não é difícil perceber que Joãozinho ficou com 3 carrinhos. Então, vejo que na próxima cartela nós já temos a representação de como nós vamos fazer essa subtração. Então, vejam, eu tenho o símbolo da subtração, né, que é o menuzinho. Então, 4 menos 1, que é igual a 3. Professor, é muito fácil esse conteúdo, né, professor? Fácil demais, pessoal. Você que já estava há algum tempo sem estudar, aproveita para retomar agora os estudos, tá? Porque é bem fácil, a matemática ela é um degrau, você vai subindo degrau por degrau até alcançar o objetivo, tá? Então o 4 aqui vai ser o minuendo, o 1 é o subtraindo, tá? E o 3, que é a resposta, que é o resultado, né, a gente chama de diferença ou resto, ok? Olha esse próximo exemplo. Um ônibus pode transportar 48 passageiros em determinada um ônibus pode transportar 48 passageiros. Em determinada viagem, o ônibus estava transportando 39. Quantas poltronas desse ônibus estavam desocupadas? Olha só, um probleminha aí do nosso dia a dia, né? Professor, como é que a gente resolve esse probleminha? Tá? Muito simples, eu vou mostrar um videozinho para você, para a gente ilustrar melhor essa situação. Dá uma olhadinha. Um ônibus pode transportar 48 passageiros. Em determinada viagem, o ônibus estava transportando 39 passageiros. Quantas poltronas desse ônibus estavam desocupadas? Muito bem, viram aí como é simples, pessoal, essa subtração, tá? Só que para a gente aprender matemática, a gente precisa praticar. Então, eu preciso que você pegue agora um caderno, uma caneta, tá? Para a gente resolver alguns exercícios. Professor, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. E se você tiver dúvidas, tá? Depois, quando a gente voltar, eu vou corrigir e aí você acompanha com calma a resolução, tá bom? Vamos lá ver a questão de número 1.
Aí está a questão 1. Uma empresa tem 1.542 pessoas trabalhando na sua fábrica e 398 pessoas trabalhando no seu escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Essa é a questão de número 1, tá? A questão de número 2. Joãozinho tem 97 bolinhas de gude. Paulinho tem 68 a menos que Joãozinho. Preste atenção nessa expressão, tá? A menos que Joãozinho. Qual é a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho possui? Então, boa atividade e até logo mais.
Muito bem, então voltamos para fazer a correção da nossa atividade, tá? Gostaria de parabenizar todos que participaram aqui pelo chat. Vou ler aqui algumas respostas. Érico Oliveira, eu acho, né? Érico Oliveira, eu acho. Questão 1, 1940, o professor Marcos, boa noite, professor Marcos Roberto Humaitá, ok, professor, um abraço, pessoal de Humaitá. Quem mais está por aqui? A Maria. Ela disse que a resposta da questão de número 2 é 29, tá? Parabéns aí a Maria. O Kevin colocou 1940 na 1 e na 2, 29, tá? Nós temos aqui algumas respostas, não dá para ler todas, mas de qualquer forma, parabéns a todos que conseguiram aí resolver as duas questões, tá? Professor, eu estou com dúvida, não consegui fazer. Dá para a gente fazer passo a passo para a gente relembrar como é que faz? Claro que sim. Vamos lá então, resolver a questão de número 1. Então a questão 1, pessoal, o segredo aqui é a gente colocar os números de forma organizada, né? Então, vamos pegar a primeira parcela, que é 1542, tá? Sempre começa pelo maior número, para facilitar. Não é uma regra, mas é sempre bom a gente começar ali pelo maior. Coloca o maior em cima e os demais você vem colocando embaixo. Então, o outro número é 398, né, que são as pessoas que trabalham no escritório. Então, eu tenho 1.542 pessoas que trabalham na fábrica, tá? E 398 que trabalham no escritório. Ele quer saber quantas pessoas trabalham, tá? Ao todo nessa empresa. Então, a gente já viu que é uma operação de adição, porque ele quer saber o total. Ele não está tirando um número de outro, né? Ele não está tirando uma parcela de um total, ele está juntando os números. Então, a segunda parcela vai ficar 398, e aí lembrem do detalhe que eu falei para vocês. Sempre deixem esse último número aqui, tá? Essa última casa vaga, se sobrar, tá? Então percebam que 398 é um número menor que 1542, né? Então eu sempre começo arrumando os números da direita para a esquerda. E aí agora é só passar o traço aqui da operação, tá? E ir somando. Então, para quem tem dúvida nessa soma aqui, ó, eu tenho 2 mais 8. 2 mais 8 eu sei que é igual a 10, tá? Mas eu não posso colocar o 10 aqui todinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o último número, que é o 0, tá? E o 1, ele vem aqui para cima, do 4, tá? E aí é você somar. 1 mais 4 mais 9. Faz assim, ó, para facilitar. Soma 9 mais 1, que dá 10. 10 mais 4, 14. E aí você deixa sempre o último número aqui, ok? E o outro, ele já vai aqui para cima do 5, tudo bem? Então ficou 1 mais 4 mais 9, que deu 14, tá? Ficou 4, subiu 1. Agora que a gente vai fazer a mesma coisa. 1 mais 5 é igual a 6, 6 mais 3 é igual a 9, tá? Percebam que, como deu 9, né? Eu pude colocar ele sem precisar subir nenhum número, tá? E aqui eu faço 1 mais 0, que é igual a 1. Então, o resultado, 1940. Okay? Então, nessa empresa trabalham 1940, tá? Pessoas. Viram só como é tranquilo? Vamos ver a próxima questão? A próxima questão... Ele diz que Joãozinho tem 97 bolinhas de gude, peteca, né? Paulinho tem 68 a menos que Joãozinho, olha só. Qual é a quantidade de bolinhas de gude que Paulinho possui? Qual é a quantidade de bolinhas de gude que Paulinho possui? Então vejam, é uma operação de subtração, né? Porque eu tenho que tirar 98 de quanto? De 97. Perdão, eu tenho que tirar 68 de 97.
Então, como é que a gente vai montar a nossa operação? Vamos deixar o 97 aqui, tá? No caso da subtração, você sempre tem que deixar o maior número, tá? Em cima, ok? O primeiro número aqui, tá? Que é o número maior, ele sempre fica na parte de cima. E o segundo número, que é o 68, vou melhorar esse 68 aqui, né? 68 vai ficar montado dessa forma, tá? Esse é o nosso algoritmo da subtração. Então, o 97, lembra do 97, aquele nomezinho estranho? Minuendo. E o 68 é o subtraindo. É mais fácil você lembrar de como fazer essa operação do que se lembrar desses nomes aí, não é verdade? Mas não te preocupa não, o importante é você saber fazer aí a subtração. Percebam o seguinte, pessoal. Volta aqui comigo rapidamente, diretora, por favor. Eu tenho o 7, que ele é menor do que o 8. E aí, professor, como é que eu vou tirar um número maior de um menor? Não dá. Você tem R$50, né? Como é que você vai tirar R$60 de R$50? Não dá. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar um daqui desse 9, para poder esse 7 virar 17. Olha como é que vai ficar então, dá uma olhada. Então, eu vou tirar um do 9, e esse 7, agora, ele passa a ser 17. Perceberam? Então, eu vou fazer agora 17 menos 8, tá? Vou fazer 17 menos 8, que vai dar 9. Esse 9 aqui, pessoal, ó, esse 9, ele não é mais 9, porque a gente pegou um dele, não foi? Então, esse 9 agora, ele está valendo de quanto? Ele está valendo só 8. Então, ao invés de eu fazer 9 menos 6, eu vou fazer 8 menos 6, que é igual a 2. Então, resultado 29. Viram só? Tranquilo demais, né, pessoal? Então, eu aguardo vocês aqui na nossa próxima aula, tá? A gente fechou aqui com essas duas questões a aula de hoje. E na próxima aula a gente se encontra para um novo conteúdo. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.